NAD, Nova Assembleia de Deus, em Nova Ponta da Fruta, em Vila Velha. Pastor Mauro Muniz, Professor Miguel, só vitórias. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para lecionar sobre mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Na lição que estamos estudando, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos, que foi comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. E nesta ocasião estaremos lecionando sobre lição 7, as bodas do Cordeiro. Textuário. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Verdade prática. Nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. Pois bem, meus amados irmãos, o comentarista aqui introdutoriamente, ele está nos colocando aqui no nosso textuário, e a verdade prática, ele está nos falando sobre bem-aventurado. Bem-aventurado é aquela pessoa mais do que feliz, felicíssima. São aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Então, eu não trouxe nenhuma imagem nesse estudo de escatologia que estamos tendo, mas é interessante nós pararmos para imaginar o seguinte: depois, nós estamos vivendo na Terra, o próximo evento escatológico que haverá de ter é justamente o arrebatamento da igreja, que nós já estudamos aqui ao longo desse trimestre, dessas lições que nós temos mencionado sobre o arrebatamento da igreja. Então, após o arrebatamento da igreja, arrebatamento tirado, está aqui embaixo junto no mundo, aí vai ser tirado aqui em cima. Então, nos céus, a igreja estará, ou nos ares, e aqui na terra. Então, durante esse período aqui na Terra, haverá 7 anos que nós vamos estudar mais à frente, que esses 7 anos são justamente 7 anos de tribulação e de grande tribulação. Enquanto isso, nos céus, haverá também 2 eventos. Esses 2 eventos, não vou falar que são 7 anos, porque aí já não tem mais tempo para nós, estaremos vivendo a eternidade. Então, esses 2 eventos aqui, eles acontecerão seguidos pelo que a Bíblia nos passa. Primeiramente, algo que nós temos estudado na semana passada, que são as bodas do Cordeiro, ou melhor, nós temos estudado sobre o juízo, o tribunal de Cristo, que é o juízo das obras de Cristo nas nossas vidas, e depois também haverá as bodas do Cordeiro, que vamos estar estudando nesta lição, nesta hora textual. Então, o textuário aqui, quando nos fala que bem-aventurado aqueles que são chamadas bodas do Cordeiro, você já está no céu. Você já vai ter passado pelo tribunal de Cristo. Suas obras já foram julgadas. E agora você vai ser chamado para as bodas. Bodas é uma festa que nós vamos estudar mais adiante. Verdade prática. Todos os salvos. Então, para chegar nessas bodas, se você chegou nas bodas, é porque você é salvo, você já passou pelo julgamento das obras e vocês todos estarão reunidos. Nós todos estaremos reunidos. Desde o primeiro homem, desde a primeira mulher, até a volta do Senhor Jesus Cristo, todos estarão reunidos. Abraão, Isaac, Jacó, todos os salvos de todas as épocas, porque todos eles foram salvos em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14. O objetivo geral, saber que todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então, o que ele está nos falando aqui, comentando novamente? Então, essas bodas do Cordeiro é para todos que forem salvos de todas as épocas, de todas as ocasiões. Vamos entender isso ao longo dessa lição. Introdução. Após galardoar seus servos no seu tribunal, que nós já tínhamos falado, tribunal de Cristo, Jesus conduzirá as igrejas a mansões celestiais, onde será servida a grande ceia do Senhor. Na lição de hoje, estudaremos este evento glorioso. Veremos que os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos sob os olhares dos milhões de anjos, querubins, serafins e demais seres celestiais, participando da celebração do maior evento do universo. Pois bem, o que o comentarista está nos falando? O comentarista está nos falando que lá no tribunal de Cristo que nós já teremos passado,
e teremos sido galardoados, e depois que você receber o seu galardão, vai ter uma festa. Então, a igreja será conduzida por Cristo a essas mansões celestiais para a grande ceia do Senhor. Então, todos, de novo, eu volto a enfatizar que todos, de todas as épocas, estarão reunidos, participando da celebração do maior evento do universo, do maior festa que haverá no universo. Tópico primeiro, vamos ver o que é as bodas do Cordeiro. Ponto 1. O que será? Consumação da união mística entre Cristo e a sua igreja. Será uma celebração tão elevada e inefável que não encontrará precedente algum, quer no tempo, quer no espaço. Começará com o arrebatamento dos santos e há de continuar por toda a eternidade. As bodas do Cordeiro, a igreja apossar-se-á de toda a sua herança, como a noiva de Cristo, e Cristo a possuirá, concretizando assim, de maneira amorosa e eterna, o alvo maior do plano redentivo. Redentivo será cumprido. Então, pois bem, o comentarista que está nos falando no ponto 1, que é uma união entre Cristo e a igreja. Essa união que será lá nas bodas do Cordeiro, é como se fosse simbolizado o casamento de um noivo com uma noiva, essa união. Agora, só que no caso de Cristo, mística, tem a ver com algo religioso, com uma cerimônia religiosa. Então, essa união mística começará no arrebatamento, igreja arrebatada. Então, lá nos céus, depois de ser galardoado, vai haver a festa. Então, vai haver a união mística. E essa união mística vai ser para toda a eternidade. Vai ser a maior festa que já se ouviu falar em todos os tempos, de toda a vida humana. Então, será algo que coroará um plano redentivo, de redenção, de salvação do nosso Deus em Cristo Jesus. Ponto 2. Quem poderá participar dessas bodas? Todos os salvos em Jesus Cristo. João viu a multidão incalculável de remidos por Cristo que estarão com ele nos céus. A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos fiéis e dos crentes em todas as épocas. Pois bem, o que ele está nos falando aqui? Ele está nos falando que todos os salvos, de novo, todos os salvos em Jesus Cristo. Se Adão está salvo, se Abraão, Isaac e Jacó estão salvos, eles são salvos também em Cristo Jesus. Eles foram salvos tudo pela obra de Cristo, porque tinham a esperança de um dia vir essa obra, e essa obra em Cristo veio. Então todos são salvos em Cristo. Então João, lá na sua visão, viu uma multidão. Então essa multidão é de todos. A igreja era composta de cristãos verdadeiros de todas as épocas. A igreja é composta de cristãos verdadeiros de todas as épocas. Ponto 3. Quem ficará de fora deste glorioso evento? Alguém vai ficar. Então, ficarão de fora todos os que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus. Os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Os cães são provavelmente os maus obreiros, aqueles que matam, dispersam e exploram as ovelhas do Senhor Jesus. Quanto à prostituição, o termo pode referir-se tanto à venda do corpo, quanto a qualquer tipo de relação sexual ilícita, fornicação, impureza, devassidão. Então, o que o comentarista aqui está nos falando? Que quem ficará de fora deste glorioso evento? Aqueles que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus. Eu gostei desse não aqui, mantiveram, por quê? Porque muitos, às vezes, são crentes verdadeiros. São crentes fiéis, são pessoas que buscam o Senhor. Porém, ao passar do tempo, elas acabam se desviando, se afastando dos caminhos do Senhor. Então, se aquele que perseverar até o fim, será salvo. Quem não perseverar até o fim, quem não mantiver salvo até o fim, não será salvo. Aí ele cita aqui, como está escrito lá em Apocalipse, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então aqui quando ele está nos falando, lá de acordo com Apocalipse, os cães provavelmente são os maus obreiros, aqueles que fazem a obra de Deus relaxadamente, que a Bíblia nos fala que é maldito. Aqueles que maltratavam as suas ovelhas, como está escrito também na palavra de Deus, naquele sentido, na palavra de Deus. Tá? E quanto à prostituição, o termo pode se referir a qualquer coisa, tanto a venda do corpo, relação sexual ilícita, homossexualismo, a fornicação, a impureza, a devassidão, pessoas devassas, e aí por diante.
tudo aquilo que desagrada ao Senhor nosso Deus. Todas essas pessoas ficarão de fora desse glorioso evento. Tópico 2, a rejeição do convite do Cordeiro. Tiveram pessoas que rejeitaram, assim como até hoje em dia tem pessoas que rejeitam este convite. Estejamos atentos a isso. Ponto 1, o convite ao povo de Israel. Um certo rei celebrou as bodas de seu filho. Esse rei representa Deus, o Pai, que já preparou tudo nos céus para as bodas do Cordeiro de seu filho, Jesus. Num primeiro momento, aquele rei manda seus servos a chamar os convidados, e estes não quiseram vir. Refere-se aos judeus, que durante séculos não quiseram ouvir os profetas, que lhes transmitiram a palavra de Deus, convidando-os para viverem com ele. Atualmente, muitos também não dão ouvidos. Pois bem, o que o comentarista aqui está nos falando? Que o convite ao povo de Israel, quem é que rejeitou? Principalmente Israel. Então ele vem falando aqui sobre o termo da palavra de Deus aqui, que nós temos estudado nessa manhã, que está lá na nossa leitura bíblica, que ele nos fala que um certo rei. Por quê? Porque de acordo com a parábola, está escrito lá que um certo rei festejou as bodas, as festas de casamento do seu filho. E esse filho é simbolizado, esse rei é simbolizado do nosso Deus. O seu filho simbolizado, está simbolizando o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele manda chamar os seus servos, muitos não quiseram vir. Se refere a quê? Aos judeus. Judeus, povo de Deus, súditos. Ou seja, Deus é o Pai, simbolizado na parábola, que chama as pessoas para festejar o casamento do seu filho. Quem são essas pessoas? Os judeus. Porém, eles não quiseram ouvir os profetas. E como diz a palavra de Deus, por último, Deus manda até o seu filho convidá-los. De acordo com uma outra passagem, não esta que nós deveríamos ter lido logo no início da lição, mas de acordo com uma outra passagem, também nos fala de uma outra passagem que o Pai até manda, que é mandado o seu filho, como Jesus Cristo veio convidar essas pessoas. E eles não quiseram, os judeus não quiseram ouvir. Então, o convite ao povo de Israel como nação, eu enfatizo aqui como nação, eles estarão de fora. Por quê? Porque rejeitaram o Filho de Deus. Rejeitaram o filho da parábola. Mas aqueles judeus que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, que hoje em dia já não são simplesmente judeus, mas são igreja, eles estarão também conosco naquele dia. Porém, aqueles que rejeitaram como nação de Israel estarão de fora, infelizmente. Mas Deus tem um plano para com este povo no futuro, como nação, o remanescente de Israel, que vai ser salvo também como nação, porque Deus prometeu e assim o fará. Deus tem uma promessa e Deus vai cumprir essa promessa. Ponto 2. A tragédia dos que rejeitaram a Deus. Por rejeitarem a Deus e ao seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Eles sofreram com o cativeiro assírio e babilônico, onde amargaram a dor por causa de sua desobediência. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos, sob o comando do general Tito, e todos foram dispersos e perseguidos por várias nações. Até hoje, Israel, como um todo, sofre por não reconhecer Jesus Cristo como Messias, mas há um remanescente que será salvo. Glória a Deus. Então, o que nós já tínhamos comentado, agora nesses slides nós lemos. Os judeus vêm sofrendo por causa que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo logo no primeiro momento. Como nação, eles rejeitaram. E como nação, eles têm sofrido, já antes até mesmo do Senhor Jesus Cristo vir, nos cativeiros, Assírio e Babilônia. E no ano 70, o problema, o sofrimento foi maior ainda. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida por um tal de um general romano chamado Tito, foi invadida pelos romanos, teve seu Jerusalém novamente destruída, seu templo destruído, eles foram dispersos e perseguidos por várias nações. Até hoje nós vemos os israelitas sendo perseguidos em várias nações. Isso tudo consequência por terem rejeitado ao Filho de Deus, terem rejeitado ao convite. Então, mas haverá um remanescente que será salvo. Isso é um plano de Deus que nós vamos estudar mais adiante, que nós vamos estudar depois, que está escrito também em Apocalipse, que também será algo que Deus tem um plano para com eles, remanescentes de Israel. Ponto 3. O rei convida a todos. Na parábola das bodas, o rei envia o convite a todos que pertencem ao seu reino. Porém, seus súditos não quiseram comparecer às bodas.
Esses que tiveram a liberdade de rejeitarem o convite refere-se a Israel. No entanto, nas bodas do Cordeiro, todos os que rejeitaram o convite de Jesus Cristo, judeus e gentios, serão excluídos eternamente da presença da comunhão do Filho de Deus. Então, dentre aqueles que rejeitaram, que estarão fora das bodas do Cordeiro, além dos israelitas que nós temos falado já nesta lição, são súditos que não quiseram ouvir, que refere-se a Israel, estarão de fora, mas além disso, tanto judeus quanto gentios serão excluídos eternamente. Não foram salvos no primeiro momento, não estarão lá no céu e serão excluídos daquela boda. Aí não estamos referindo só a judeus, mas também a gentios. Gentios que hoje em dia nós pregamos, anunciamos o evangelho e muitas pessoas não quiseram ouvir. Então, estes estarão eliminados de lá das bodas do Cordeiro também, do Senhor Jesus Cristo. No próximo tópico, que é o tópico de número 3, estaremos estudando sobre a noiva do Cordeiro. No ponto 1, assentados à mesa do rei. Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja, de todo o mundo, num só grupo, para sentar-se à mesa do rei. Será a consagração gloriosa de todos os salvos que vencerem as lutas. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus apresenta sua noiva sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Jesus Cristo vai apresentar a igreja lá nos céus a Deus. Então, quando nós haveremos de nos assentar à mesa com o Pai para as bodas do seu Filho Jesus Cristo, então está aqui os crentes todos, inclusive do Antigo Testamento, se juntarão à igreja, num só grupo, para sentar-se à mesa. Todos os salvos que venceram, então, é do Antigo Testamento, todos que venceram, do Novo Testamento, todos que venceram, da nossa atualidade, todos que venceram. E de maneira nenhuma tem a promessa que, conforme esse versículo aqui mencionado, que o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma ele vai arriscar o nosso nome do livro da vida. É promessa. Se é promessa, está garantido. Nós temos que confiar, porque quem prometeu é fiel e justo para cumprir. Então, Jesus apresentará a sua noiva sem mancha, mas santa e irrepreensível a Deus. Depois de nós já termos passado por todas essas coisas, a Deus estaremos vivendo eternamente com Cristo e com Deus nos céus. 2.1. Eu já tinha falado na lição anterior e agora nessa eu vou voltar a enfatizar. Quando eu tenho 2.1, é sinal que diante das características da noiva do Cordeiro, que são algumas características que nós vamos estar estudando, tem um outro slide. 2.1 significa dizer que tem um outro slide depois desse para concluir as características da noiva do Cordeiro. Pode ser 1 ou 2 slides mais à frente. Então, dentro desse daqui, nós vemos que uma das características dela é ser fiel. A noiva, ela tem que ser fiel. Então, vamos lá. Mesmo enfrentando os intempéries da vida, a igreja, com a ajuda do Espírito, permanecerá fiel ao seu noivo. Temos visto a infidelidade de muitos crentes. São infiéis a seus cônjuges pastores. Igreja é santa. Só pode ser igreja quem é santo, quem vive em santificação. Não dá lugar ao mundo. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Não podemos aceitar a sua maneira de pensar. Não podemos aceitar sua maneira de pensar. A palavra nos adverte. Não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Pois bem, como é que nós entendemos agora este slide? Vamos entender. Característica. Como que é a característica da noiva do Cordeiro? Daquela que vai ser assentada, daquela salva, daquela que permanecerá para sempre, daquela que o nome não vai ser riscado do livro da vida. A primeira característica é que ela é fiel. Então ela permaneceu fiel, né? Aquela que começou fiel, aquele crente que começou fiel e deixou de lado a sua fidelidade. É aquela que começou fiel e continuará fiel até todos os tempos, até os finais dos tempos. Então, muitos são infiéis a seus cônjuges, pastores e igreja. E às vezes começa a ter uma certa fidelidade, mas depois começa a ser infiel, não vai fazer parte das bodas do Cordeiro, que é o assunto que nós estamos estudando nesta hora. Então ela é santa. É a segunda característica que ela tem. Então, quem vive em santificação. Quem é santo? Aquele que vive em santificação. Separado. Separado do mundo.
Quanto mais ele se santifica, ele aceita Jesus, se separa aqui, ó. Tava junto no mundo, ó. Aceita Jesus Cristo, aí vai se separando. Quanto mais tempo passa, ele vai se separando. Significa se santificando. Até aquele dia, quando ele estará tão distante que ele não vai conseguir mais ver o mundo, não vai estar mais no mundo, vai estar nos céus. Isto é a santidade. Santificação. Manter esses filhos santos até aqueles últimos dias. E essa pessoa também não dá lugar ao mundo. Vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Não podemos aceitar sua maneira de pensar, ou seja, nós não podemos. Então, lá em Romanos está escrito que nós não nos conformamos com esse mundo, mas nos renovamos pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a característica de não dar lugar ao mundo. Renova a sua mente, converte-se em Cristo Jesus e vai morar nos céus, transformado para todo sempre. Aleluia. 2.2, do jeito que nós já tínhamos falado. Ainda continua nas características da noiva do Cordeiro, o 2.2. Agora vamos ver a quarta característica. Espera seu noivo. A igreja aguarda o glorioso dia em que vai se encontrar com seu noivo. Esta é a nossa esperança. Adora a Deus. Precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nos reunimos, temos de ter a consciência de que o mais importante é a adoração a Deus. Muitos vão à igreja para serem vistos pela liderança ou para cuidarem dos seus interesses. Proclamar a mensagem do Evangelho. Jesus mandou os seus servos pregar o Evangelho. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Pois bem, o comentarista aqui ele está nos falando sobre as outras características da noiva do Cordeiro. Então, outras características que ela tem que ter, é esperar o noivo. Então, é esperar com sabedoria, com prudência, com vigilância, como aquelas virgens prudentes que nós já temos estudado em lições passadas. Então, dessa forma que ela tem que esperar. É a nossa esperança. A nossa maior esperança não é se as coisas vão dar certo ou errado aqui no mundo. Se vai descobrir uma vacina ou não para o vírus letal e mortal que nós temos visto no mundo. Covid-19 não é a nossa esperança. A nossa esperança é morar no céu. Mas, irmão Miguel, tem muito crente que tem morrido hoje em dia, inclusive do vírus. Então, para você ver que realmente não tem esperança em nada disso. Mas essas mesmas pessoas, mesmo crente em Cristo Jesus, que morrem com esse vírus, a esperança dele maior de morar no céu vai estar cumprido, por causa que ele vai estar descansando em Cristo uma hora desta, aqueles que tiveram suas vidas ceifadas. Outra característica, adora a Deus. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma mulher, certa feita, chegou para Jesus Cristo e perguntou, olha, uns dizem que nós devemos adorar nesse monte. Já o judeu diz que tem que adorar lá em Jerusalém. Aí Jesus Cristo responde para ela, o dia é chegado, ou seja, a partir do Senhor Jesus Cristo, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui o comentarista está falando que aqueles adoram a Deus em espírito e em verdade. É uma das características da noiva do Cordeiro. Então, quando nos reunimos, o mais importante é a adoração a Deus. Não é ficar preocupado se eu estou sendo bem visto ou não. A minha preocupação maior nesta hora, está nessa lição, não é se eu estou bonito ou não de gravata, ou às vezes de paletó, ou às vezes de camisa de corrida, ou às vezes fazendo efeitos diferentes nas imagens, nas câmeras, ou nos slides. Não. A minha maior preocupação, minha maior alegria é você estar sendo edificado pela palavra de Deus. É meu desejo. Por isso que eu peço muitas vezes e volto a comentar, se você está gostando, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike. E comenta lá o que a gente poderia melhorar para a gente melhorar, para você receber melhor a palavra de Deus, entender melhor. Se inscreva no nosso canal para você estar sempre sendo notificado acerca de todas essas coisas. E muitos vão para serem vistos. Eu não estou aqui preocupado muito se a minha aparência, se antigamente eu tinha barba, hoje tenho bigode, tenho cavanhaque. Não, minha preocupação maior é de você estar sendo edificado com a palavra de Deus, alimentado pela palavra de Deus. E por último, proclama a mensagem do Evangelho. É nossa obrigação, tá, igreja?
proclamar a mensagem do Evangelho. Me lembro que quando eu me converti, nós íamos para a igreja. Domingo de manhã era sagrado, era o dia, famoso dia do Senhor. Então nós estávamos ali pregando a mensagem da palavra de Deus, que dias maravilhosos, ouvindo a mensagem da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Mas íamos para casa rápido para almoçar, porque 2, 3 horas da tarde tínhamos que fazer evangelismo, e evangelismo íamos para as praças, distribuíamos folhetos, estávamos ali fazendo a pregação do evangelho. E hoje em dia, infelizmente, está sendo difícil, talvez, de todas as igrejas pregarem este evangelho. Quase que caiu em desuso e falta de costume. Mas que estejamos pregando evangelho, nem que seja através de rede social, como estamos fazendo nesta hora. Então, proclamar o evangelho também é a característica que deveria estar sendo e deve ser aceita para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pregar o evangelho. Afinal de contas, ele nos deu a ordenança. E é um mandato. É um mandato não é só para o pastor, mas é para o pastor, presbítero, para todo o ministério, para todos os músicos, para toda a igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Está em Marcos capítulo 16, que é uma característica da igreja, pregar o evangelho. Conclusão. Diante da revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar a santificação para poder participar dessa maravilhosa festa celestial das bodas do Cordeiro. Só haverá alegria com a presença de bilhões de crentes salvos de todo mundo, de todos os tempos, rodeados de anjos, de arcanjos, de querubins, serafins, dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Pois bem, o que o comentarista aqui está concluindo a nossa lição? Ele diz que vale a pena buscar a santificação. Vale a pena você, meu irmão, minha irmã, eu, buscar a santificação. Porque nas bodas do Cordeiro haverá só alegria. Nós estaremos rodeados de anjos, todos comemorando, nós, os anjos, junto com Cristo, aleluia, glória a Deus, e junto com o nosso Deus, sendo galardoado. Então, vale a pena permanecer nesta fé. Em Cristo Jesus, nós seremos vitoriosos. Pois bem, então, nesta manhã que nós temos estudado mais uma lição maravilhosa, todas as lições que temos estudado, e neste domingo, nesta hora, estivemos estudando sobre as bodas do Cordeiro, que é a lição número 7. Já na próxima, lembra que eu falei que haverá um período na Terra, nesses 2 períodos na Terra e depois 2 períodos 2 períodos na Terra e também 2 períodos na Terra? Simultaneamente, vai estar acontecendo aqui na Terra, nós vamos estudar nas próximas lições a grande tribulação, certo? Que estará acontecendo os eventos das 2 fases aqui da grande tribulação. A primeira tribulação e depois a grande tribulação, que será 7 anos aqui na Terra de tormento. Mas isso tudo é assunto para a sua próxima aula. E como eu costumo sempre dizer, é só vitórias!